Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre todas as minhas leituras do mês de setembro. Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre todas as minhas leituras do mês de setembro. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Caso você já seja inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de literatura para que o canal possa continuar crescendo. Gente, o desafio literário do mês de setembro foi basicamente eu sortear todas as minhas leituras. Eu mostrei todos os sorteios e quais livros foram tirados aí no papelzinho lá no meu Instagram e no meu TikTok e até aqui nos shorts do YouTube, tá? Então, se você não acompanha os shorts ou não me segue nessas outras redes, me segue lá, é @papelistenormal. Tá? Igual o nome aqui do canal. E foi um desafio super legal, porque eu nunca tinha feito isso de sortear as leituras, né? Eu coloquei dentro de um potinho cerca de 15 livros que eu tinha vontade de ler, e eu fui sorteando toda vez que eu terminava uma leitura. Só que setembro foi um caos na minha vida, foi um mês, assim, muito corrido, seja de trabalho com escritório, seja de trabalho como professora, porque foi final de bimestre, tinha banca de TCC, então, assim, foi o caos, eu não consegui ler muito, mas foi um desafio super legal que eu quero repetir a dose no próximo ano também. O mais legal é que todos os livros que eu sorteei foram livros físicos, então foi bem legal de gravar os takes e tudo mais, eu vou mostrar todos aqui pra vocês. O primeiro livro que foi sorteado nesse desafio foi O Cavaleiro dos Sete Reinos, do George Martin. Esse livro aqui, ele é curtinho, eu acho que ele não tem 300 páginas, ele tem 260 páginas. E ele se passa uns 100 anos antes da história de Guerra dos Tronos, tá? Das Crônicas de Gelo e Fogo. E essa edição lindíssima, ó, tá vendo? Esse brilho, tá? Capa dura, do jeitinho que a gente gosta. E esse livro aqui vai contar a história de um cavaleiro e o escudeiro dele. Esse cavaleiro, o que aconteceu? Ele foi treinado por um cavaleiro mais velho que acabou falecendo, porque nessa época medieval, a galera pegava um resfriado e morria, né? E foi o que aconteceu com o cavaleiro que treinou ele. Então o velho faleceu, ele ficou meio sozinho, e ele começou a participar de competições e tudo mais. Ele era um cavaleiro andante, ele não tinha um senhor, não trabalhava para um exército específico, né? Ele ia passando de cidade em cidade fazendo os trabalhos que a galera tinha para ele. E ele conhece um rapaz nesse meio do caminho, que vai se tornar escudeiro dele, que quer aprender a ser cavaleiro também. E aí a gente vai acompanhar a trajetória dos dois até que ele vai crescendo aí na hierarquia para se transformar no Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu tive alguns problemas com esse livro. Eu até comentei no vídeo do sorteio que, assim, dos 15 livros que eu coloquei naquela lista, esse aqui é o que eu menos estava com vontade de ler. De todos os 15 livros, ele foi o primeiro que foi sorteado. A minha sorte é que ele é um livro pequeno mesmo, porque vocês sabem como é a escrita do George Martin. Ele é prolixo, né? Tem cenas que ele acaba se estendendo, tem muitos nomes, né? Mesmo aqui vai contar muita coisa histórica de personagens que a gente não conhece. Né, não, porque a família do fulano foi lá, não sei o que, antigamente dominava tal lugar, não sei o que, lutaram com não sei quem, né. Enfim, vai ter muito disso aqui ainda, muita questão política. E assim, eu me conectei com o livro no começo, né? Foi legal ver esse desenvolvimento do nosso protagonista como cavaleiro e tudo mais, ele ensinando o rapaz. Só que esse livro se passa, mesmo sendo curto, ao longo de vários anos. E teve uma hora ali que acabou me cansando. Esse livro aqui ele é formado como se fossem pequenos contos, sabe? Cada um com uma aventura diferente desses dois rapazes, né? O cavaleiro e o escudeiro. Só que teve uma parte ali que eu acabei me desconectando um pouco com a história, sabe? Eu acho que porque como o meu mês estava muito atarefado, muito atribulado e eu tava sem muito tempo pra ler, eu acabei me desconectando, não era uma leitura tão fácil assim, tão fluida assim. Então eu acabei dando, se não me engano, 3 estrelas, tá? Eu não vou lembrar de cabeça se foi 3 ou 3,5, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Não foi uma nota muito alta porque eu realmente não consegui me conectar muito bem com essa história. E a escrita do George Martin, como eu falei pra vocês, não é das mais fáceis do mundo, né? Tem que estar com cabeça pra ler e eu acho que não era o momento certo pra eu ler esse livro, infelizmente. Conheço pessoas que gostaram muito desse livro, tá? Então acho que vale você dar uma chance, porque você não precisa ler Guerra dos Tronos pra ler esse livro aqui, né? Ele é um livro independente, então eu vou deixar a sugestão aqui no ar pra você, tá? E você decide se você quer ler ou não. Aí eu sorteei mais um livro para eu ler e saiu Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, né? O primeiro volume, porque eu tenho aquele box lindo, maravilhoso da HarperCollins com os 4 volumes, com toda a coletânea do Sherlock Holmes. E eu acabei sorteando o primeiro volume, que é um senhor livro, né, gente? É um baita calhamaço, a letra também não é tão grande assim, é uma diagramação bem confortável, mas a letra não é gigante. Então foi um livro aí que demorou alguns dias até ser finalizado, tá? Até por isso também que eu não consegui ler tanto
tanto porque esse livro aqui é um livro de respeito. Mas aqui a gente vai ter 2 romances do universo de Sherlock Holmes e uma antologia de contos, tá? Então, nesse primeiro volume aqui dessa coleção, a gente tem o Estudo em Vermelho, que foi publicado em 1887. A gente vai ter o Sinal dos Quatro, que foi publicado em 1890. E uma coletânea de contos chamada As Aventuras de Sherlock Holmes, que foi publicada em 1892. Então, esses aqui foram os primeiros trabalhos do Arthur Conan Doyle nesse universo aí de suspense e enigmas e crimes de Sherlock Holmes, tá? Vou dizer que eu fiquei um pouco surpresa, porque eu achava que ia ser uma leitura muito mais difícil, muito mais complicada, e pra ser sincera com vocês, eu achei a leitura do George Martin mais difícil do que a de Sherlock Holmes, que foi publicado tantos anos antes. Então eu acabei me surpreendendo. Eu já comentei aqui num vídeo que eu sou bem cadelinha do Sherlock Holmes, porque eu gosto muito dos filmes e da série, principalmente da série, tá? Com o Benedict Cumberbatch, alguma coisa. Mesmo ator de Doutor Estranho. Então eu gosto muito dele como Sherlock e eu realmente imaginava o Sherlock dos livros com a aparência dele, o jeito dele, o Watson também. Então foi legal revisitar essa atmosfera que eu tanto gostava da série. Então a questão da ambientação foi muito tranquila pra mim. Tinha uns termos ou outros que são da época, né, relacionados às carruagens, aos meios de transporte da época, que eu tinha que dar uma pesquisada pra entender o que era. Mas no geral foi uma leitura super fácil, super fluida, que eu acabei me surpreendendo com a linguagem. Um Estudo em Vermelho, eu acho que até agora, lendo essa coletânea aí do que eu já vi das séries, né? Eu acho que é um dos meus casos favoritos. Eu adoro como tudo se desenrola e como o Sherlock vai descobrindo tudo isso. E uma coisa interessante também que eu gostaria de comentar é como nos livros, o Sherlock, ele é mais pesado. No sentido de, o Sherlock Holmes, ele usava cocaína pra ter aí seus momentos de inspiração pros casos. E a gente não vê isso, pelo que eu me lembro, na série e no filme. Então, eu fiquei surpresa com esses detalhes, né? Você conhecer a obra original, às vezes, te dá muito mais nuances sobre determinada situação do que você só vê a adaptação, né? Então, eu acabei me surpreendendo com isso. Ele também bebia muito. Então, são nuances do Sherlock que a gente não vê tanto assim nas adaptações, que eu achei interessante conhecer aqui. Outra coisa interessante é que quem narra os livros é o Watson, não é o Sherlock Holmes, tá? Isso aí é uma característica bem marcante desse universo. Então, quando ele relata os fatos, ou ele tá recontando um caso que ele não participou, mas que o Sherlock contou pra ele, ou casos que ele realmente ajudou na investigação. A gente percebe esse tom de narrativa de um personagem que tá junto do Sherlock, mas não é o Sherlock. E eu acho que foi uma decisão muito acertada do autor, porque eu acho que ia ser muito difícil escrever o livro inteiro, esses livros todos, esses contos todos, com a mentalidade de Sherlock, que é uma pessoa muito única, muito característica, que tem sua linha de raciocínio de uma forma muito, como é que eu posso dizer, característica mesmo, né? Então eu acho que foi uma decisão muito bem acertada, que deu pra gente um ar mais fluido e muito mais legal pra história do que se fosse o Sherlock narrando tudo. Eu gostei bastante dessa experiência, só que eu vou confessar pra vocês que eu fiquei cansada. Tá? Porque depois de ler 2 romances, que é o Estudo em Vermelho e o Sinal dos Quatro, que cada um tem mais de 100 e tantas páginas, e depois ler mais uma porrada de conto, acabou me cansando. Esse aqui eu acho que é o segundo maior livro dessa coletânea. Eu acho que o terceiro livro é o maior de todos. Mas ter lido tantos casos seguidos acabou me cansando. Então isso me fez tirar um pouquinho da nota de Sherlock Holmes. Se não me engano, dei 3 estrelas e meia pra essa experiência. Eu curti, com certeza vou ler os outros livros dessa coletânea, né, aos pouquinhos, um a cada alguns meses, pra eu não enjoar e também não, né, colocar um ranço desnecessário sobre a história, né. Mas eu curti muito a experiência, finalmente posso dizer que já li Sherlock Holmes e curti muito, recomendo pra vocês e recomendo essa edição aqui, porque a tradução tá muito boa, a diagramação tá muito boa, não sei como são as outras diagramações das outras editoras, as traduções, mas aqui dá pra perceber que tá completinho, tem notas de tradução quando tem algum termo diferenciado, ou algum trocadilho, né, que é próprio da língua inglesa. Então, assim, achei essa edição muito completa, a HarperCollins tá de parabéns, e eu recomendo bastante essa experiência aqui. E então eu sorteei a minha terceira e, infelizmente, última leitura do mês de setembro. Eu li muito menos do que eu costumo ler, né, em outros meses do ano, né? Vocês estão acostumados a ver vídeos de leituras aqui com 5 livros, 7 livros, mas realmente setembro foi um mês muito atípico. Eu tenho o costume de ler antes de dormir, então nesses dias cansativos eu lia poucas páginas e já tava com muito sono, não conseguia prosseguir na leitura. Então foi um mês bem atípico, mas
foram de leituras interessantes. E o terceiro livro que foi sorteado foi A Incendiária, do Stephen King. Eu tava enrolando muito pra ler esse livro porque eu ia ler ele com um amigo meu. Ele falou assim, você vai me esperar pra eu comprar a Incendiária e a gente ler junto. Só que a vida foi acontecendo, ele entrou pra faculdade, e aí ele não teve tempo de comprar e nem de ler. Aí eu pedi autorização pra ele se eu podia ler o livro sem ele. E ele autorizou. Acabei colocando ali na caixinha pra sortear e foi sorteado no mês de setembro. Esse livro aqui do Stephen King vai contar a história do Andrew e da Charlie. O Andy é o pai da Charlie e no momento que a gente começa esse livro, eles estão fugindo. E aí você demora pra entender um pouco o porquê. Mas a gente entende que uma parte do governo ali, chamada A Oficina, tá atrás deles dois. E eles estão realmente fugindo. Eles fogem há muitos anos, tentam se esconder do governo pra eles não os encontrarem. E o que eles mais querem é a filha dele, é a Charlie, porque ela é muito poderosa. E aí esse livro, no começo, ele vai se intercalando entre presente e passado e a gente vai entender o que tá acontecendo. O Andy, na época da faculdade, ele participou de um estudo clínico que a faculdade de psicologia da universidade dele, né, que o curso de psicologia da universidade dele estava ministrando. E, segundo os cientistas, né, as pessoas, os pesquisadores, eles iam tomar alucinógenos e fazer o teste neles por 48 horas. Então, eles iam tomar os alucinógenos ou o placebo, né, eles não sabiam o que eles iam tomar, e eles iam ficar em observação por 48 horas. Vários testes desses já tinham ocorrido lá na universidade, estava tudo de boa, e ele participou porque ele estava precisando muito do dinheiro. Eles iam receber $200 para participar desse estudo, que na época era muita grana, tá? Esse livro, se não me engano, ele se passa em 1960, alguma coisa assim. Mais ou menos nessa época, 1980. Então, $200 era muita coisa, ele realmente estava precisando do dinheiro e ele participa. Nesse experimento, ele conhece a Vicky, que é uma moça por quem ele vai se apaixonar depois. Eles participam desse estudo e eles tiveram umas visões muito malucas, assim, e aconteceram algumas coisas, só que os cientistas batiam o pé falando assim, olha, o que você viu é uma alucinação, né? É efeito do alucinógeno e tudo mais, é super normal. Você tá participando de um teste e tal. Aí passam as 48 horas, eles vão pra casa, só que o Andy fica com a pulga atrás da orelha e fala assim, cara, eu acho que o que eu vi naquela sala, as atrocidades que aconteceram não foram alucinação. E ele volta pra aquele laboratório, ele consegue descobrir que realmente tudo aquilo que ele viu foi de verdade e que aquilo era um teste do governo que não era só um alucinógeno, era um bagulho muito doido, muito pior, né, que eles não tem noção da magnitude, e ele acaba se distanciando, meio que fugindo, ele e a Vicky se apaixonam, acabam casando e tendo uma menina chamada Charlie. Só que esse negócio que eles tomaram, que se chamava Lote 6, era um negócio pra meio que mudar alguma coisa no cérebro, alguma estrutura do cérebro, que acabou dando poderes aí pra quem sobreviveu. Não foram muitas pessoas que sobreviveram, tá? O Andy e a Vicky foram alguns, mas os outros, a maioria acabou falecendo. O Andy, ele tem um poder que é basicamente de convencer as pessoas. Ele dá um impulso mental e ele convence a pessoa. Então ele fala assim, por exemplo, pega essa nota de $500 e me leva até tal lugar. E a pessoa realmente vê uma nota de $500 e não uma nota de $1, que é a nota de verdade, sabe? Então ele tem esse poder de convencer as pessoas a verem coisas que não existem, a se convencer dos argumentos dele. Então ele consegue fazer isso. A Vicky, que é a esposa dele, tem um poder bem menorzinho, assim, mais fraco, mas ela consegue movimentar as coisas com a mente e tudo mais, mas realmente o poder dela é bem mais fraco que o dele. E aí eles se casam e eles têm a Charlie, e a Charlie, gente, ela tem um poder, assim, absurdo, que é realmente de pirocinese, que é de incendiar as coisas espontaneamente. E esse poder dela se manifesta desde que ela era muito nenezinha e eles tentam controlar porque é tudo engatilhado por emoções. E imagina você tentar limitar as emoções de uma criança, então é o caos. E obviamente, eles querem esconder a Charlie, porque eles sabem que o governo vai ficar muito interessado nela, né? Porque, afinal de contas, ela não tomou uma droga. Ela realmente nasceu com aquilo, né? O poder é inato. E vai acontecendo um monte de coisa, tá? Eu não vou mais falar mais do que isso. Mas, no momento atual, o Andy e a Charlie estão fugindo. Esse livro me entreteve muito no começo. Eu fiquei muito presa. O King, ele consegue levar esse roteiro desse livro para meios assim que eu não imaginava. Ele vai me surpreendendo a cada página e foi uma leitura muito interessante, muito legal, com essa vibe de Stranger Things, né? Como se a gente estivesse acompanhando a Eleven aí fugindo do governo. Então eu adoro essas temáticas, gosto muito dos personagens crianças do King. Eu já comentei isso aqui várias vezes, né? Que o King, ele tem um dom para representar personagens crianças, mas o que me desagradou um pouco nesse livro foi o final. Eu achei que o final foi um pouco corrido, eu achei que poderia ter sido de uma forma diferente. Então eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro, mas eu curti muito por ser um livro
mais antigão do King, assim, eu fiquei bem surpresa, gostei muito da experiência. Aqui ele coloca um pezinho, né, na ficção científica. Eu acho que ele consegue desenvolver até certo ponto, mas depois ele perde um pouquinho a mão aí mais próximo do final. Mas mesmo assim é uma experiência que eu super recomendo, gostei bastante da experiência. Então é uma experiência que eu recomendo, tá? É um livro que realmente me entreteve muito, me deixou muito mais presa do que os outros livros que eu tinha lido no mês de setembro, né? Então fica aqui a minha indicação de A Incendiária pra vocês. Muito bem, esses foram os livros que eu li, né? Mas eu também li um mangazinho, tá? Não, pra não ficar tão ruim aí as minhas leituras do mês, eu acabei lendo o 7º volume de Haikyuu, que chegou aqui em casa, né? Vocês sabem que eu faço assinatura, inclusive postei o unboxing lá na rede da dancinha, então se você não me segue lá, siga, tá? Postei o unboxing lá, no dia que chegou eu já li, porque vocês sabem que Haikyuu é a minha história conforto, deixa meu coração quentinho. E aqui a gente tá num momento bem legal, uma curva de desenvolvimento dos personagens, que eu acho muito boa, muito interessante pra gente chegar aí no auge da série mesmo, né? Dessa jornada toda. Curti bastante, temos um mangazinho aí na nossa lista de leituras do ano também. Pessoas, então é isso. Eu não li muita coisa, então esse vídeo vai ficar um pouquinho menor do que os outros livros de leituras do mês. Mas vida que segue, eu tento mostrar um pouquinho da minha rotina lá no Instagram também, né? Então vocês veem a correria, às vezes eu simplesmente sumo porque não tem condições. Vocês sabem que a minha vida profissional um pouco corrida, principalmente esse ano, mas fiquei feliz até com as leituras que eu li, gostei muito de ter lido a Incendiária, e o desafio do próximo mês, que é o mês de outubro, é ler temáticas de Halloween, então vai ter bastante terror, vai ter bastante suspense, né, suspense policial, investigação, enfim, vou tentar dar uma variada aí nos gêneros, e eu acho que vai ser um mês bem legal, não sei se vou ler muito mais do que eu li em setembro, mas vou tentar. Tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a sua atenção até aqui. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante pra você, tá? E que meu canal é importante pra você. Então, senta o dedo aí no like e não esquece que a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Um beijo, tchau!